Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu para os seus irmãos sofredores que estavam expatriados. No capítulo 2, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, e eu vou ler, meus irmãos, a partir do versículo 20 até o versículo 25. Assim está escrito: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo, fingimento, engano, hipocrisia algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pai celestial, em nome de nosso Senhor Jesus, rogamos, fala conosco, dá-nos seu entendimento espiritual, que de fato recebamos a tua palavra como ela é, palavra de Deus. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, chegamos ao versículo 25 desse texto que nós acabamos de ler, versículo que traz de cara, a gente percebe um arrazoado, ou seja, Pedro dando aos seus irmãos a razão, mais uma razão, melhor dizendo, para que esses irmãos seguissem os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, que, como Pedro disse, se constituiu como modelo. Porque, diz ele, fostes, ele fala, porque estáveis, versículo 25, vamos ler juntos, por favor? Porque estáveis, desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Evidentemente que aqui, meus irmãos, nós temos aquilo que eu vou chamar de última parte desses versículos, desde o versículo 18, a última parte, que não é outra coisa senão que o Senhor sofreu para ser o gracioso guia, condutor dos crentes, segundo esse versículo 25. Para outra tradução, Almeida, melhor dizendo, Nova Versão Internacional, ela diz, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Desse versículo 25, nós vamos extrair três coisas, três verdades. Vou citá-las e depois nós vamos considerar
cada uma delas. Quais são elas? Olhando para o contexto, nós temos essas 3 deduções relacionadas com esse pastor por excelência. Primeiro, vamos ver que ele viu nossa condição de ovelhas desgarradas. Depois veremos que ele buscou nosso retorno ao verdadeiro pastoreio. E, por último, nós vamos ver que ele conquistou nosso retorno ao bom pastor. São essas 3 coisas que veremos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vejamos, primeiramente, ele viu o quê? Nossa condição de ovelhas desgarradas. Aqui temos o nosso estado, a nossa situação, a nossa condição, como éramos. Ou seja, aqui nós temos tanto a nossa condição no passado, como ovelhas desgarradas, como também temos nessa primeira parte desse versículo 25, nosso viver errante, porque diz cada um se desviava pelo seu caminho, seu próprio caminho. E essas coisas, irmãos, estão de acordo com o profeta Isaías, que disse no capítulo 53, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, dando-nos a entender que todos os caminhos pelos quais trilhávamos eram de iniquidade. A ideia é que antes da conversão não tínhamos quem cuidasse de nós. Era o tempo no qual cada um seguia rumo incerto, perigoso e destrutível. Estávamos num estado de grande miséria da alma e entregues à sorte. Por isso, Mateus nos mostra no Evangelho a reação de nosso Senhor Jesus Cristo, como que te tendo visto. Nós estamos vendo, ele viu nosso estado, como que vendo-nos. E diz assim Mateus, vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, nós fomos criados, todos nós, aliás, desde Adão, nós fomos criados para seguirmos alguém. Nós fomos criados para aprender de alguém. Não há homem nenhum, absolutamente homem nenhum, incluindo o nosso próprio Senhor Jesus, nos dias da sua carne, que não tivesse necessidade dessas 2 coisas: pastoreio, ou seja, seguir alguém, e aprender de alguém. Todos. Então, como importa que nós estejamos, na verdade, desde Adão, sob a liderança de um pastor. Esse pastor é Jesus. Por isso o Senhor Jesus falou aos seus discípulos no Getsêmani, dizendo assim, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Desde o Antigo Testamento. Até que, tendo ele ressuscitado dentre os mortos, apareceu aos seus discípulos, trouxe paz para eles, porque, enfim, ele sofreu, ele deu a sua vida, porque viu, desde a eternidade, nossa condição de desgarrados como ovelhas, e nisso
está, meus irmãos, uma graciosa razão para seguirmos os seus passos. Eu já usei aqui várias vezes uma ilustração mostrando como é o mundo. O mundo é como um campo minado, onde você não sabe onde estão as bombas. Só porque foi guiado pelo Altíssimo. Só porque ouviu o que o Altíssimo lhe ensinava, é que passou por esse mundo sem pisar numa bomba sequer. Por isso ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós precisamos disso. Então, meus irmãos, essa era a nossa condição. Como diz o apóstolo Paulo, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e vivíamos como? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e éramos desobedientes, desgarrados. Isso é terrível. Essa condição de incertezas, essa condição de descaminhos. Na verdade, não tínhamos pastor, porque éramos conduzidos pelo maldoso príncipe deste mundo. Em segundo lugar, o Senhor buscou, vejam bem, buscou nosso retorno ao verdadeiro pastoreio. Diz o que é o texto? Agora, porém, vos converteste. Irmãos, conversão. A própria palavra ela expressa o seu significado. Você está indo num sentido. Quando você faz uma conversão, você faz isso. Isso é uma conversão. Nesse ponto, a ênfase está exatamente na conversão. Ou seja, saímos de um estado de abandono, descuidado e aflição para uma condição outra bem diferente. E apesar dessa conversão estar relacionada ao que aconteceu no início da vida dos leitores de Pedro, a conversão inicial a Cristo quando eles creram, ela também, essa conversão, segundo o estudioso, sugere um relacionamento de vida que está em Jesus. Antes desgarrados, agora pertencemos a um excelente, notável rebanho. Fomos convertidos do estado de dispersão para o estado de agregação, de bem agregados. Irmãos, à medida em que temos consciência do que o Senhor fez, sendo Ele o Supremo Pastor, nós deveríamos fazer todo o esforço para nos congregarmos. Porque ele mesmo disse por boca do apóstolo: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Isso é uma caminhada, é uma jornada, e à medida em que nós nos congregamos, nós estamos seguindo aquilo que o Supremo Pastor determinou. Ele é o pastor, seu povo, os crentes são suas ovelhas. Saímos, portanto, de um estado de desgarrados para um estado de agregados. Passamos, portanto, a ser um rebanho que podemos chamar de igreja. Isso porque ele buscou esse retorno ao verdadeiro pastoreio. E tudo isso
porque o Senhor foi até nós. Interessante, ele buscou, como o pastor busca a ovelha, de modo semelhante ao que disse o profeta Ezequiel. Se vocês quiserem, vocês vão a Ezequiel, no capítulo 37. Eu vou ler algumas coisas desse capítulo 37, a partir do versículo 11, para vocês verem como houve uma busca para que houvesse um pastoreio, uma busca para que houvesse um rebanho. Ele diz assim, versículo 11, Ezequiel 37, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, se referindo a Israel como um rebanho agora, e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-la-eis nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, nos altos montes de Israel será sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. E é interessante o que o Senhor fala no versículo 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Irmãos, se por um lado, como vimos, o nosso estado era de miséria, era um estado de não destino, era um estado de realmente incertezas, largados, ovelhas dispersas. Mais adiante a gente vai ter ideias melhores sobre isso e vamos compreender mais isso. Agora há um rebanho, porque ele buscou, como vimos, buscou nos conduzir para um pastoreio verdadeiro. Felizes, irmãos, são aqueles que têm essa consciência, creem que de fato fazem parte desse rebanho. Sabe o que acontece? Se viaje para onde for. Primeira coisa que quem vai viajar busca, se interessa, é saber onde eu vou me congregar com irmãos que eu não conheço. De maneira que, seja para onde for, quando for, as ovelhas, elas têm essa necessidade de congregar-se. Porque há um rebanho, há um pastor, há um pastoreio. Essa ideia de... quando alguém diz, eu viajei, para onde você vai? Eu vou estudar não sei aonde. E não se preocupa onde vai estudar, não se preocupa se vai encontrar ovelhas do Senhor com as quais congregar-se. Isso é horrível, irmãos. Que privilégio! É fazer parte do rebanho de Deus, o qual Ele comprou com o seu próprio sangue. De fato, irmãos, realmente é algo muito importante o Senhor nos manter congregados. Agora, a partir disso, passamos a estar sempre reunidos. Mas, lamentavelmente, os que ficarem desgarrados sofrerão demais, sem dúvida nenhuma. Que graciosa conversão é tornar-se
parte do verdadeiro rebanho, pastoreado diuturnamente e para sempre. Temos essa consciência? Olha, o mundo diga o que quiser, mas nós temos que ser chamados assim, num sentido, igrejeiros. O mundo fale como quiser falar, porque o mundo não entende, o mundo é cego. Mas nós precisamos disso, de estar congregados. É o seu caso? Você pensa assim? Em terceiro lugar, Ele, Cristo, morreu. Por suas chagas fostes curados, sarados. Ele conquistou nosso retorno. A quem, irmãos? Ao bom pastor. Vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Nessa expressão, a excelência do pastorado, dos pastoreios dos crentes é evidenciada de modo sobremodo excelente na pessoa que os guiará, a saber, nosso Senhor Jesus. Bem podemos dizer, irmãos, que se trata no sentido do pastoreio, melhor, do pastor mencionado por Davi no Salmo 23, quando ele disse: o Senhor é o meu pastor. Que declaração! Que declaração! O Senhor, o grande eu sou, é o meu pastor, meu guia. E o salmista Davi diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas não é só coisas, beleza, pura não. Porque ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque não há nada melhor do que isso. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Veja, irmãos, que esse pastor é excelente, ele não é como eu, não é como nenhum outro. Ele, de fato, irmãos, é um pastor presente. Vejam que aqui nós temos: vos convertestes, vamos com calma, a quem? Ao pastor e bispo da vossa alma. Vejam bem, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Trata-se, no que diz respeito ao pastor, aquele a cujo cuidado e controle outros se submetem e cujos preceitos seguem. E se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vemos que o pastor de Davi, quando disse: o Senhor é o meu pastor, é incrível isso. Davi não disse ele é um bom pastor, ele disse: o Senhor é meu pastor. Mas pelas coisas que ele diz no Salmo 23, claro que ele é um bom pastor. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos esse pastor dizendo: eu sou o bom pastor. Permita-me dizer duas coisas aqui. A primeira é que quando o Senhor Jesus estava conosco, estava no dia da sua carne, desde que ele vinha aprendendo as letras, bem novinho, criança, foi ensinado. Claro que seus pais ensinaram o que diz o Salmo 23. Claro que quando ele lia o Senhor é o meu pastor, ele se considerava como ovelha. Senão ele não podia ser chamado de o servo. Mas ele que foi ovelha, ele que foi guiado. Lembra no deserto, quando diz: o Espírito levou para o deserto para ser o quê?
tentado, ele foi guiado. Lá está ele, andando pelo vale da sombra da morte. É esse que foi ovelha que passou a dizer assim: eu sou o bom pastor. Ele tomou tal função para si mesmo. E lá em João capítulo 10, versos 11 a 16, nós temos escrito assim, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu, diz o Senhor Jesus, sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Pensando em nós. Quando ele disse assim, pensando em nós, gentios, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho, um pastor, israelitas e gentios juntos. Qual era a função essencial de Cristo como pastor do seu rebanho? Irmãos, ele se deu pelo rebanho, nós estamos entendendo aqui, nós vamos ver mais um pouco. Ele alimentou o rebanho com a palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele conduziu o rebanho pela palavra. Eu queria trazer para vocês algumas características desse bom pastor, tomando algumas palavras emprestadas de um amigo que já foi John Stott. Algumas coisas que ele diz sobre esse bom pastor. Ele diz: o bom pastor conhece suas ovelhas. Sabe o que chama atenção nisso? É que o bom pastor, ele chama pelos nomes as suas ovelhas. Irmãos, hoje eu conversava com uma pessoa, aí a pessoa dizia que eu chamava ela de Bira. Eu não lhe chamo de Bira, eu lhe chamo de Ubiratã Monteiro. Quem é Bira? Nós não conhecemos Bira, nós conhecemos Ubiratã Monteiro. O pastor, irmãos, esse bom pastor conhece. Irmãos, preste atenção, porque isso é maravilhoso. Olha, se tem algo que nós gostamos, pode ser o nome mais feio que for. Se você chamar outro nome, a pessoa que tem um nome feio, ela vai dizer: não, esse não é meu nome, não. Como é seu nome? Estratopeca, sei lá o que ela dá o nome dela, mas é o nome dela, está registrado. E sabe, irmãos, ele conhece as suas ovelhas. E vai acontecer uma coisa no final, quando ele dará um novo nome a cada ovelha dele, que ninguém terá um nome igual. Hoje tem Samuel para dar e vender. Tiago nem se fala mais. Só não tem Jaime Marcelino. Ninguém quer esse nome. Até esse nome ninguém quer. Mas, olha, mas é chamar pelo nome. Imagine, Jéssica Caracas, Bárbara Félix. Aí vai dizer assim, Jorge está dizendo assim, diga o meu também. Tudo bem, Jorge? Tudo bem. Eu pergunto, irmãos, não é agradável alguém falar o nosso nome? É ou não é? Ricardo Murilo. Meus irmãos, isso que chama atenção uma coisa. Lamentavelmente, igrejas grandes têm a tendência a ser ovelhas sem nome. Por incrível que pareça. Mas deixa lá a vida dos outros. É questão de gosto. Além disso, o bom pastor, porque conhecer e amar,
Ele serve as suas ovelhas. Ele disse que veio dar vida para servir. Eu não vim para ser servido, mas dar vida, mas servir e dar a vida em resgate por muito. Ele serve. Ele se dedica ao bem-estar das ovelhas e toda a sua vida é dominada pelas necessidades delas. Vocês sabem, irmãos, é interessante. Hoje fomos visitar Elisama. Eu fui à UTI pela primeira vez. Não é fácil. Mas olha, sabe o que a Bíblia diz? Deus, que é nosso pastor, é socorro bem presente nas tribulações. No momento, nós não achamos nada fácil, não gostamos. Ela teve uma noite horrível ontem, querendo respirar, mas até o catéter tiraram, não deixaram com catéter com oxigênio. Deu informação equivocada. Mas ele está ali presente, porque ele serve. Nós não vemos, mas ele serve. Ele se doa, ele é presente. Além do mais, o bom pastor, ele guia as suas ovelhas. Diz Stott que devido ao íntimo relacionamento que mantém com suas ovelhas, ele consegue caminhar à frente delas, chamando-as, como fazia o pastor na Palestina, às vezes assobiando ou tocando uma flauta, e elas o seguem. Por isso que ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele é o bom pastor. Vocês percebem o que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos? Porque vos converteste, por suas chagas foste curados. Ele diz: por que vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma? Outra característica desse bom pastor, ele alimenta as suas ovelhas. Ele disse: eu sou a porta. Ele disse: se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem, alimento. A principal preocupação dos pastores sempre é que suas ovelhas tenham o suficiente para comer. Assim ele, nosso Senhor Jesus, na qualidade de bom pastor, foi sobretudo um mestre. Por isso é que ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Alimenta, irmãos, ele alimentou os seus discípulos com a boa comida da sua instrução. E esse é um aspecto extremamente importante. É a palavra do Senhor como alimento para a alma. Por isso que ele é pastor e bispo da vossa alma. É o que mais necessitamos, é desse alimento. Mas uma característica desse bom pastor, ele guarda as suas ovelhas. Diz Stott, por causa dos estudiosos, o maior inimigo das ovelhas da antiga Palestina era o lobo, selvagem e predatório, quer viesse como um caçador solitário, às vezes vinha um só, quer fosse em bandos contra ele, as ovelhas eram indefesas. Somente um bom pastor iria ficar arriscando a própria vida
para defender e recuperar as suas ovelhas. Davi foi um pastor desse tipo. Por isso eu disse que tirou de detrás das manadas. Ele, que em dado momento viu que um leão abocanhou uma ovelha, ele partiu para cima do leão, pegou o leão pela barba e conseguiu tirar a ovelha da boca do leão. Surgiu um urso, também abocanhou a ovelha, ele foi para cima do urso, arrebatou a ovelha e matou a um e a outro. O leão e a ovelha. Por isso é que Saul disse: tá bom, você me convenceu, vá lutar contra Golias. Vocês lembram disso não? Não estou contando história aqui não, irmãos. Mas, sobretudo, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele guarda as suas ovelhas. E por último, ainda que não termine as características do pastor, ele busca as suas ovelhas. Ele diz: olha onde nós entramos. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, Israel. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Esta alusão do Senhor às outras ovelhas deixa claro que Jesus estava se referindo aos gentios. Irmãos, isso é algo muito consolador, que há mais de 2000 anos o Senhor Jesus já olhava para nós, já nos via desgarrados, mas também nos via conquistados por Ele, pela misericórdia deles, dizendo que Ele haveria de nos buscar. Não foste vós que me escolheste a mim, disse Ele aos discípulos, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Mas Ele também disse: eu tenho, sim, esse aprisco eu já tenho, Israel, mas tem agora os gentios. A mim me convém conduzi-los. Essa mesma segurança de buscar novas ovelhas, nós também deveríamos ter ao nos envolvermos na evangelização. Irmãos, olha o que Pedro está dizendo nesse versículo 25. Olha só, a última expressão do versículo 24, qual é? É o quê? Por suas chagas fostes sarados. Por quê? Como que fomos sarados? Por quê? Vamos ler? Estou lendo o versículo 25, irmãos. O que diz? Porque estávamos desgarrados como ovelhas, porém os convertestes ao pastor e bispo da vossa. O tempo não nos dá, não nos deixa, mas em seguida nós veremos ele como bispo da nossa alma. Bispo da nossa alma. Irmãos, vocês lembram que ele mesmo disse aos seus discípulos: não temais os que matam o corpo, porém não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto no corpo. Quanto a vós outros, todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Bem mais valeis vós, ó pequenino rebanho. A supervisão sobre nós pertence a Ele, o excelente pastor e o excelente supervisor, o bispo da nossa alma. Até aquele dia, quando estaremos para todo sempre no seu pastoreio, eternamente pastoreados por Ele, eternamente seguros, eternamente agradando a Deus
em Cristo Jesus. O que é que nós dizemos, irmãos? Amém.